noite. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Só um momento que os meus vídeos estão reconectando aqui no Instagram, tá reconectando. Vamos começar novamente. Olá, boa noite a todos que estão aí entrando junto com a gente. Sejam bem-vindos a este nosso encontro, nossa live de quinta-feira. É sempre uma alegria, né, estarmos juntos, buscando conhecimento, fazendo as nossas reflexões e, sobretudo, a alegria porque temos esta ferramenta preciosa, né, que é a internet, e vamos fazer o melhor uso que podemos dela, né? E não poderia ser melhor buscar uma conexão entre estas mentes que buscam no mesmo ideal o aperfeiçoamento espiritual. Eu acho que eu estou com um problema no meu Instagram. Vamos ver. Tá conectando ali. Bem, acho que voltou. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Que a nossa noite seja de muita luz, luz no pensamento, luz na consciência, que possamos expandir a nossa mente, a nossa consciência com muita compreensão, com muita sabedoria. Só me apresentando, se tiver alguém novo por aí hoje, meu nome é Vanice e eu faço parte do grupo Espírita Fraternal Recomeço em São Bernardo do Campo. Então, vamos falar hoje, nessa semana especial, a Semana da Criança, através do tema Vinde a mim as criancinhas, né, que é um ensinamento de Jesus. Através desse tema, nós queremos falar um pouco a respeito das nossas crianças, para que possamos compreendê-las melhor, né? As crianças, assim como os idosos, estão numa faixa que muitas vezes nós excluímos, né, da nossa vida rotineira. Quando uma criança fala junto com a gente, nós não a escutamos, nós mandamos que ela fique quieta. Muitas vezes nós não temos a consideração que a criança realmente necessita, né? A criança é um ser humano, assim como nós. Ela está no início da sua vida corpórea, mas ela é um espírito tão antigo ou mais antigo do que o nosso, né, adulto. Às vezes é um espírito mais antigo do que um idoso, um ancião. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje para ampliar a nossa visão, né? Para nós podermos enxergar a criança com mais profundidade, com mais clareza, né? Enxergando naquela criança uma criatura, um espírito que veio em busca do seu crescimento individual, né? Então vamos entender um pouquinho. Aqui no Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões que falam sobre a infância, né? No capítulo da reencarnação, temos várias questões que falam da infância. Então, eu vou citar aqui algumas questões para elucidar aqui o nosso tema, né?
Então, Allan Kardec pergunta lá para os espíritos: que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Porque o período da infância, ele nos parece assim aleatório, né? É só alegria, não existe compromisso, não existe muita responsabilidade, é o que é a visão que nós temos, né? Então eles respondem ali: uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela sua educação. Então, qual o objetivo da infância? Nós precisamos enxergar, né? Porque nós sabemos disso, mas é difícil você olhar para um bebezinho lindo e saber que ali existe um espírito antigo, né? E Deus sabe o que aquele espírito já realizou, já aprontou em outras vidas e veio agora para fazer o seu aprendizado, né? Referente a tudo aquilo que ainda não conquistou. É muito difícil nós olharmos para uma criança e imaginar isso, né? Então, o que, que ele fala aqui? Que nós precisamos entender e sempre lembrar que o espírito da criança é um espírito que veio para se aperfeiçoar, para fazer os seus aprendizados. Durante a infância, a criança, o espírito dessa criança, ele está numa condição transitória. Ele está como num descanso. Eu vi aqui em algum lugar que fala isso, mas é um período de repouso para o espírito que reencarna. A infância é um período de repouso para o espírito encarnante. Por que, que é um repouso? Porque assim, quando esse espírito, né, e isso é com todos nós, porque todos nós passamos pela infância, né? Então, quando o espírito está lá no mundo espiritual e ele está se preparando para a encarnação, né, para reencarnar. Então ele está ali, ele faz a sua programação com o auxílio dos benfeitores, né, dos espíritos mais antigos, mais iluminados. Então ele está ali fazendo a programação dele de acordo com os aprendizados que ele necessita fazer aqui na Terra. Quando ele encarna, quando ele reencarna, ele precisa do período da infância para manter a mente dele, para que a mente desse espírito seja direcionada, né? Para que. Como que eu vou explicar isso? Uma criança, um bebê, ele não poderia, a partir do momento que ele reencarna, assumir responsabilidades, né? Ele precisa desse período da infância para se preparar para realizar os seus aprendizados. E ele nasce no seio de uma família porque esta família tem a responsabilidade de direcioná-lo, né? De preparar esse espírito para realmente realizar aquilo a que se comprometeu. Aqui também no Livro dos Espíritos tem uma outra questão, a 385, que pergunta assim: por que o indivíduo, né, para a gente entender melhor esse período da infância, por que o indivíduo modifica seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica, né? Então a gente vê que quando a criança passa por toda a infância, naquela, assim, entre aspas, inocência, naquela alegria, naquele desprendimento, na curiosidade, né? A infância é esse período para que o espírito ele relaxe e ao mesmo tempo vá se trabalhando para suas vivências reais, para os seus aprendizados. Só que quando chega lá na adolescência, tem aquela revolução,
né, dos adolescentes. Então eles precisam saber para que caminho eles vão seguir, eles precisam começar a assumir responsabilidades. É um período de transição bem complicado, né? Então ele pergunta aqui, por que modifica o caráter, né? Por que às vezes o indivíduo ele se transforma de uma maneira muito drástica, né? Durante a adolescência para a fase adulta. Então ele explica aqui, ó, ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual como era. Porque como nós dissemos, no período da infância, ele meio que descansa, né? Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro físico, ele ainda não está totalmente desenvolvido. O espírito traz consigo a inteligência, né, aprimorada até o ponto, né, que está. Até certo ponto, a inteligência aprimorada. Mas a inteligência é um atributo do espírito. Como o cérebro do bebê, o cérebro infantil, ele ainda não está totalmente desenvolvido, né? Ele está crescendo, ele está fazendo conexões ali, formando algumas conexões durante esse período de crescimento, né, do indivíduo. Então, o cérebro físico não aguentaria todo o conteúdo da mente espiritual. Por isso que fica meio que adormecido, né? A inteligência do espírito, ela fica que meio que adormecida e vai se desenvolvendo ao passo que o ser humano vai crescendo durante a sua infância. Então, quando ele chega na adolescência, todo aquele conteúdo que vem gravado no perispírito, ele vai sendo acionado, né? Então é quando ele diz aqui, ó, que o espírito, ao sair da adolescência, retoma a sua natureza e se mostra tal como era, porque tá tudo ali, no inconsciente do ser. Quando chega na adolescência, então começa a ter uma movimentação desse inconsciente, né? Então ele está falando aqui também que nós não conhecemos os segredos que a inocência das crianças esconde. Não sabemos o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Entretanto, amam e acariciam como se fossem um pedaço de vocês mesmos. O amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro, né? Então, por que acontece isso, né? Quando você olha para o bebezinho, igual eu falei, você não consegue imaginar, nossa, o que será que este espírito está trazendo em sua bagagem? A gente não pensa nisso, né? A gente acha é lindo um bebezinho, né? É muito bom segurar um bebezinho, cuidar de um bebezinho, porque ele tem aquela aparência tão indefesa, né? Que precisa dos nossos cuidados, da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. Então isso tudo faz parte do processo da vida, né? Deus assim o quis, porque se um bebê ele já demonstrasse toda a força do caráter que o espírito traz, nós não amaríamos da forma que nós amamos um bebê, né? Nós não seríamos sensíveis àquele bebezinho inocente que precisa, né, da nossa atenção. Então, por isso que o espírito ele assume esta forma, né, quase que angelical, né, um bebezinho, né, quase que um anjo, que é para nos sensibilizar. Porque nós nascemos em família, nós nascemos no planeta Terra, em sociedade, para aprender a nos amar. Esta é a principal lei, né? Jesus nos disse isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Esta é a lei.
né? Tudo mais, todo o ensinamento de Jesus está em torno deste centro, amor. É isso que nós viemos desenvolver. Então, toda criatura, ela nasce com esta aparência delicada, angelical, que é para atrair a atenção daqueles que vão cuidar, dos tutores dela. É para nos sensibilizar, é para que nós possamos expressar o nosso melhor. É um exercício, como se fosse um exercício. Deus, em sua sabedoria divina, né, ele faz as coisas tão bem feitas, né, tão perfeitas, né? Que através desse exercício de termos um filho, de cuidarmos deste filho, nós estamos exercitando aquilo que nós temos de melhor, né? Porque todos nós temos amor em nós. Nós somos filhos do amor. Deus é amor infinito, né? O que nós precisamos é aprender a expressar esta essência divina que nós temos. E através da paternidade, da maternidade, nós fazemos esse exercício, né? Isso não exclui a responsabilidade que todas as pessoas têm sobre as crianças, né? Não são apenas os tutores. Os tutores são os primeiros responsáveis. Tutores, pai, mãe, né? Pai e mãe adotivos são tutores. A avó, o avô, muitas vezes criam a criança, são tutores, né? Mas nem sempre, se nós não temos uma criança dentro da nossa casa, nem por isso nós deixamos de ter a nossa responsabilidade. Porque de uma forma ou de outra, nós convivemos com as crianças, né? E elas são muito observadoras, elas aprendem pelo exemplo. Então, que exemplo nós estamos dando para qualquer criança, né? Para a criança do nosso vizinho, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, não importa. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade em cuidar desta criança, em respeitar esta criança como um ser humano, né? Bem, vamos lá. Então, entendendo que a criança, apesar dela simbolizar a inocência, ela não é inocente no real sentido da palavra. Digamos que ela é temporariamente inocente, né? Porque o espírito dessa criança é um espírito igual ao nosso, ou mais experiente do que o nosso, né? Não sabemos, não precisamos saber. Como eu disse, a única coisa que nós precisamos é exercitar o amor para com esta criança. Respeito, carinho, atenção, supri-la com o necessário, né? Alimentação, vestuário. Nós precisamos estar bem atentos a isso, precisamos fazer a nossa parte, né? Nós temos também, eu quero indicar para vocês também o livro Minutos com Chico Xavier, que tem um texto dedicado à missão dos pais, dedicado aos pais, né? Que é falando sobre esta responsabilidade que nós temos com as crianças, com os nossos filhos. No capítulo 14 do Evangelho, eu também tirei um trechinho de um texto do Santo Agostinho, né? Eu acho que Santo Agostinho, ele tem tanto amor nas suas palavras, é um texto belíssimo. E, na verdade, esse texto, ele está falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um capítulo, né, bem importante de nós estarmos estudando. Numa próxima oportunidade a gente até pode falar sobre isso. No capítulo 14, item 9.
Santo Agostinho tem um texto que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. É no capítulo Honrar Pai e Mãe, né? Então fala dos dois lados, né? Da questão dos filhos honrarem pai e mãe e também da responsabilidade dos pais sobre os seus filhos, né? Perante Deus, perante a espiritualidade, perante todo o processo da vida que é amor, harmonia e sabedoria infinita, os pais têm grande responsabilidade sobre os seus filhos. Então, no trechinho que eu tirei, ele fala assim: ó, espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Este é o principal, a principal responsabilidade dos pais, né? É saber direcionar esta criatura, estes espíritos, no caminho que leva para Deus, que leva para a evolução, para o crescimento espiritual acima de tudo. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e bem-estar futuro. Se permanecer atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os sofredores. Então, atormentados pelo remorso, solicitareis uma nova oportunidade. É por isso que nós encarnamos e reencarnamos novamente e reencarnamos novamente, né? Porque quantas vezes nós já falhamos, né? Uma questão individual, né? Para cada um de nós pensarmos sobre isso. E a melhor maneira de nós pensarmos sobre isso é observar a nossa vida hoje. O que nós estamos fazendo? Eu tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo. Vamos ver se a gente vai agora. Meu Instagram tá caindo. Então, a melhor maneira de nós observarmos, constatarmos se nós estamos, o quanto nós já erramos no passado, não é fazendo uma regressão, não é querer saber quem nós fomos na outra vida, é nós olharmos para a nossa vida hoje, para quem nós somos, né? Como nós estamos conduzindo a nossa vida hoje. E na questão das crianças, dos nossos filhos, como nós estamos conduzindo a educação dos nossos filhos? Estamos vivendo um momento de muita informação, né? A informação é muito rápida, ela muda a todo tempo, então nós precisamos estar muito bem antenados, né? Muito bem conectados, mas não é com as redes sociais, é muito bem conectados com os nossos filhos, é ouvi-los, é querer saber o que eles estão fazendo, é querer saber como eles estão pensando. É um assunto importantíssimo, né? Nós temos aí os professores que têm uma responsabilidade gigantesca, né? Eu acho que é uma, se não a maior profissão, né? Está ali entre as maiores profissões, porque é uma profissão que forma todos os outros profissionais, mas que tem também a grande responsabilidade de conduzir o aprimoramento individual de cada criança, né? E nós pais temos a responsabilidade de estarmos muito atentos a estas crianças, não delegar a educação dos nossos filhos para outros, para babá, para os professores, para os avós, né? Todas essas pessoas nos auxiliam na criação dos nossos filhos, né? Porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos nos equilibrar, precisamos de um tempo para nós. E uma criança toma tempo da gente, né? Ela precisa de atenção.
Mas a educação desses filhos é responsabilidade dos pais, né? Os pais, eles são as crianças veem os seus pais como heróis, né? Elas se espelham nesses pais. Ela precisa da atenção dos seus pais, tanto do pai quanto da mãe, né? E hoje nós vemos aí vários formatos de famílias, né? Não importa. O que importa é que quem cuida dessas crianças esteja realmente conectado, né, com aquilo que a criança é, com aquilo que a criança pensa, com aquilo que a criança necessita. Dar bens materiais é muito bom, né? Porque traz alegria, traz satisfação, traz bem-estar, mas bens materiais não é tudo. Se não tiver a atenção, o carinho, o amor verdadeiro, de nada adianta os bens materiais, né? Bem, dito isto, que nós entendemos um pouquinho melhor sobre as crianças, quem realmente são as crianças, né? Será que a criança é tão inocente como nós imaginamos? Quando Jesus disse: Vinde a minhas criancinhas, né? É porque ele colocou a criança como símbolo da inocência. Porém, né, como todo ensinamento de Jesus, como todas as palavras dele trazem grandes ensinamentos, nós vamos entender um pouquinho melhor, né, o que ele queria ensinar com isso. E para nos ajudar, como sempre, a gente pegou aqui o Médico Jesus e estamos. E peguei o capítulo A Criança Cura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que vocês estão colocando para mim. Boa noite para todos vocês que colocaram boa noite aqui, né? Lembrando que hoje vocês podem perguntar, vocês podem falar, né? Fazer as suas colocações, as suas considerações, enriquecer o nosso papo. Não precisa ser um monólogo, né? A gente pode ter aqui uma conversa. Vocês podem hoje aí se manifestar, tá bom? Infelizmente, pelo Instagram eu estou com problemas, tá? Quem está no Instagram e quiser voltar, ir para o Facebook, né? Não sei o quanto isso é possível, porque tá caindo aqui o meu Instagram. Bom, então nesse livrinho aqui, O Médico Jesus, para a gente falar um pouquinho mais sobre a criança, tem o capítulo A Criança Cura, né? E daqui ele tá falando, então ele já começa ali com um versinho do Fernando Pessoa. E diz assim: A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim a ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Né? Então, quantas vezes não, acho que todos nós sempre esquecemos da criança que fomos, dos sonhos que nós tínhamos, né? De como nós éramos espontâneos quando criança, de como nós gostávamos de coisas simples, né? Eu acho que esse é o maior, a maior reflexão que nós devemos fazer. Quando nós éramos criança, nós nos contentávamos com o pequeno, com o simples. Às vezes uma coisa muito simples era uma coisa extraordinária para nós, né? E hoje, com tanta facilidade, com tanta informação, com tanta oferta, né? De tudo nós temos hoje. Somos felizes como aquela criança que nós éramos? Isso nos contenta? É extraordinário? O pequeno hoje ainda é extraordinário para nós? É uma pergunta que nós devemos nos fazer para resgatar a nossa criança. Então, muitos buscam a saúde para serem felizes,
Estamos andando na contramão. Busquemos primeiramente a felicidade e a saúde virá por consequência. Esse é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que deveríamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo o mais nos seria acrescentado. A saúde é filha da felicidade, é consequência e não causa, é fruto e não árvore. Então, nós estamos aqui, né, estudando, já viemos com o tema das enfermidades muitas vezes e já colocamos que as enfermidades, elas são consequência do nosso estado emocional em desequilíbrio. Então, se eu estou triste, eu vou atrair a enfermidade, né? Se as minhas emoções estão abaladas e isso se torna frequente, é claro que um dia ou outro a gente não tá legal, mas quando o nosso desequilíbrio emocional ele vira um padrão, aquilo que nós sentimos com muita frequência, quase que todos os dias, isso sim baixa a nossa frequência vibracional e nós atraímos as doenças, né? Nós começamos a desenvolver doenças, nós nos contaminamos com vírus e bactérias quando a nossa frequência diminui, consequência do nosso estado emocional desequilibrado. Só que nós achamos que a felicidade está no externo, então nós procuramos a felicidade fora de nós, né? Quando Jesus fala que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais nos seria dado, é disso que ele estava falando, do nosso estado emocional, do nosso estado mental. Se nós cuidarmos, porque o reino de Deus está dentro de nós, né? O próprio Jesus nos disse isso. Além dele falar que nós primeiro deveríamos procurar o reino de Deus, ele também nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não é um palácio que se localiza lá no paraíso. É isso que ele está falando para nós, que nós precisamos abstrair, né? O reino de Deus é um estado de consciência. Então, quanto mais a minha consciência é pura, quanto mais a minha consciência é responsável, é elevada, mais eu estarei perto do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um estado de plenitude interna. O que está dentro de nós, nós exteriorizamos fora de nós, né? Então, se nós nos conectarmos com o fluxo infinito amor, Deus, dentro de nós, tudo mais nos será dado, tudo de bom nós vamos atrair. Nos conectando a este fluxo, tudo nos será dado, como ele disse aqui, porque tudo mais nos seria acrescentado. Então, precisamos canalizar a força infinita de Deus e projetar esta perfeição fora de nós. Tudo de bom começa a acontecer quando nós estamos bem, quando buscamos o nosso equilíbrio, quando buscamos a simplicidade dentro de nós, né? Aqui tem um outro trecho também que eu quero falar com vocês, né? A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Então, quando ele fala que a felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas, ele está falando do nosso campo eletromagnético. Porque quando nós estamos felizes, nós vamos emanar ondas através do nosso pensamento e do nosso sentimento,
nós vamos emanar ondas eletromagnéticas de felicidade, de alegria, de bem-estar. Estas ondas eletromagnéticas, elas produzem formas pensamento, que é uma condensação energética que vai se acomodando ao entorno de nós, que nós chamamos de campo eletromagnético. Então, vai condensando este sentimento. Se eu estou feliz, eu vou condensando no meu campo eletromagnético sentimento de felicidade, de alegria, de plenitude. Então, o meu campo eletromagnético fica pulsando, porque ele é eletromagnético, ele atrai e ele repulsa. Não é assim que o magnetismo faz? Então, se o meu campo eletromagnético está cheio de bons pensamentos, de pensamentos felizes, eu vou atrair para o meu campo tudo aquilo que me traz felicidade. Tanto coisas materiais, quanto pessoas, porque tudo é energia. Tudo no universo tem um campo eletromagnético. Então, as pessoas que estão felizes, alegres, emanando também estes bons sentimentos, elas vão ter um campo eletromagnético parecido com o meu. Então vai atrair, nós vamos nos atrair. Nós vamos atrair pessoas semelhantes a nós, que estão bem, que estão felizes. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho pensamentos negativos, se eu reclamo da vida, se eu sou revoltado, se eu fico muito triste, como eu disse, não é a tristeza de um dia, porque você tomou chuva ou porque você bateu o carro, não é esse tipo de tristeza. É uma tristeza que nós vamos alimentando por muito tempo, né? É uma tristeza que às vezes vem de uma insatisfação pessoal, né? É uma tristeza que às vezes vem por qualquer motivo, né? Uma infinidade de motivos que pode nos causar tristeza. Mas se eu fico por muito tempo alimentando, né? Sentindo, né? Aquela coisa como se ela fizesse parte do meu ser, isso se torna um padrão emocional. E aí o meu campo eletromagnético vai estar totalmente condensado neste padrão. Então eu vou atrair pessoas que também são infelizes, que são frustradas por algum motivo, né? Que podem ser vários, diversos, muitos motivos, né? Então tudo é assim na nossa vida, tudo é assim no universo. Tudo é por eletromagnetismo. Nós atraímos e nós repelimos. Se eu sou uma pessoa triste, como que eu posso atrair uma pessoa feliz? Se eu sou uma pessoa triste, angustiada, revoltada, como que eu vou atrair acontecimentos bons na minha vida? Eu não vou atrair, né? Tudo que vem para mim é condizente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto, certo? Então, quando ele diz a felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho, é isso que ele está querendo dizer. Onde, pois, encontrar a felicidade? Cada um de nós temos uma referência, cada um de nós temos o conteúdo e cada um de nós acreditamos numa felicidade diferente, né? Ela não está fora de você. Não é um carro, não é uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. Então, é uma questão de valores, né? Que valores você cultivou na sua vida? Que valores você tem cultivado na consciência dos seus filhos e das suas crianças? Provavelmente, né, nós
conduzimos as nossas crianças a terem valores muito semelhantes aos nossos, né? Porque nós ensinamos tudo para eles, porque nós ensinamos pelo exemplo. Então as crianças vão desenvolver valores muito semelhantes aos nossos valores. Então, se você quer ajudar a sua criança, o seu filho, o seu sobrinho, qualquer criança que faça parte da sua realidade, observe-se. Quais são os seus valores? Onde está a felicidade para você? Aqui ele fala assim, que a felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. Realizados perante a vida não quer dizer que você é realizado financeiramente, que você tem muitas posses. Isso não quer dizer ser realizado. Realizado, ele está falando aqui, é um estado de consciência. Realizado é quando você consegue realizar tudo aquilo que você se propõe dentro do bem. Realizado talvez seja ter uma família bonita, uma família unida, uma família estruturada em valores de amor, de caridade, de confiança, né? O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. Então é aquilo. Não importa o que você está fazendo, importa que você faça com gosto, com alegria, com boa vontade e que o que você faz produza bons frutos. Por isso nós precisamos ser muito conscientes, né? Não adianta você ter um trabalho que prejudique outras pessoas, mas você está fazendo aquilo com alegria, né? Então o seu trabalho, ele tem que produzir bons frutos, e este trabalho tem que ser realizado com alegria, com satisfação. A alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. A alegria, ela é um sentimento que brota no coração, né? Nesta parte do chakra cardíaco. E aqui nós temos uma glândula timo, a glândula timo, que ela é responsável pelo nosso sistema. Ai, a palavra sumiu. Ai, é responsável pela nossa saúde. Ai, meu Deus, eu vou lembrar da palavra. Peraí, gente. Ai, meu Deus do céu. A Yara tá me falando aqui que o Instagram tá ao vivo novamente. Desculpa, gente. Agora ele parou de cair. A alegria, ela... Ai, meu Deus. A glândula timo, ela é responsável pelo... Deixa pra lá, depois eu falo. Agora eu esqueci a palavra. Então, a alegria, ela é um antídoto da nossa saúde, né? Para não cair o nosso... Ai, eu não consigo lembrar a palavra, gente. Vamos lá, vamos continuar, depois eu lembro. A alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Outro parágrafo que eu quero ler aqui para vocês. Há quanto tempo... Aí ele vem falar aqui, né? Até agora ele falou da busca da felicidade, o que é felicidade para você. Então agora ele vai falar da busca da nossa criança interior. Há quanto tempo você não se permite fazer algo que alimente o seu espírito de alegria e satisfação? Então, são essas questões que nós precisamos levantar sobre nós mesmos, né? Para saber se nós estamos no caminho certo de realizar os nossos objetivos encarnatórios. Para saber, para ter consciência se nós estamos ou não
num desvio encarnatório. Porque dependendo das nossas decisões, das nossas escolhas no dia a dia, nós podemos desviar dos nossos objetivos encarnatórios, né? Deixar de realizar aquilo que nós nos propomos. E realizar aquilo que nós nos propomos é importante para cumprir a nossa encarnação, para cumprir os nossos aprendizados. Senão nós vamos chegar lá do outro lado, nossa, não consegui realizar aquilo que eu me propus, né? Me desviei do caminho. Mas em algum momento você parou para refletir sobre isso? Algum momento você se questionou para saber se estava ou não no caminho certo, no caminho que você se propôs? Lembre-se da sua infância e irá se recordar que com muito pouco você era feliz, porque seus sonhos eram alimentados a todo instante. Como é que é uma criança, né? Às vezes você dá uma colher e um pratinho na mão dela e ela fica ali um tempão, distraída, brincando, imaginando, né? Porque uma coisa que a criança tem muito viva é a imaginação, né? Então, pequenas coisas fazem uma criança feliz. Lembre-se da sua infância, como era, como que você sentia quando você estava brincando com uma bola, com um pedaço de madeira que você imaginava alguma coisa, um pote, né? Com sua criatividade e imaginação, com sua criatividade e imaginação, um simples cabo de vassoura se transformava na espada mágica de um super-herói. Com uma bola de meia em uma rua esburacada, nos sentíamos como um verdadeiro astro do esporte. E tomávamos chuva, andávamos descalço, ficávamos no sereno, vivíamos com as mãos sujas de terra e, quando doentes, nos tratávamos com o farmacêutico do bairro. Tudo isso porque éramos felizes, né? Porque pouco bastava para nos fazer feliz. Porque no pequeno, no simples, a gente conseguia ver o grande, né? Aquilo se tornava imenso para nós como crianças. E criança ainda é assim. As crianças hoje, elas pedem cada vez mais elas pedem, porque nós damos cada vez mais, porque nós também pedimos cada vez mais. Na nossa realidade hoje é assim. Nós temos muitas facilidades. Então, nós não nos contentamos com nada, porque nós sempre estamos querendo algo a mais, algo novo. Está na hora de nós olharmos para dentro de nós, resgatarmos a nossa criança, aquela criança simples que se contentava com pequenas coisas. E porque você agora tem mais facilidades e não desfruta a mesma alegria de viver? Então hoje, se nós nos compararmos com a época que nós éramos crianças, nós temos muitas coisas hoje que nós não tínhamos. E nós damos tudo isso para as crianças de hoje. Mas será que tudo que nós damos vai contentá-la? Então, às vezes, nós precisamos resgatar o simples, que é sentar no chão com a criança, é brincar com ela, é contar histórias, é ouvi-la falar do que ela está falando. É importante, né? Porque largou sua criança em algum trecho do caminho. A enfermidade é um convite para que você a reencontre. Conecte-se com sua criança interior. Ela saberá apontar o que está faltando para você ser feliz. Busque cada vez mais fazer o que gosta. E se não puder fazer tudo o que gosta, aprenda a gostar de tudo que faz. Eis aí o segredo da felicidade. Nem sempre nós fazemos tudo o que nós gostamos. Mas se no momento eu estou fazendo algo
eu preciso ver o belo nisso, eu preciso ver o bom, eu preciso ver o bem que aquilo me faz, né? E aprender a gostar daquilo que eu estou fazendo. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo. Por isso é um passaporte para, pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, contentamento, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer pessoa. Então, o que é resgatar a nossa criança? É buscar na nossa memória momentos que nós estávamos felizes. É observar o que nos fazia feliz, né? Como que nós nos comportávamos. É buscar esses sentimentos e estas emoções na nossa memória e reviver, né? Reviver estes momentos felizes. É transportar para o momento de hoje aquilo que te fazia feliz quando era criança. Todos nós ainda somos aquela criança, né? Ela está na nossa memória. É só a gente fazer um trabalho ali de busca de bons momentos, busca de bons sentimentos. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelhem às crianças. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança, né? Então, aqui o autor está falando para gente que a gente precisa resgatar a nossa criança para resgatar aquela alegria, aquela felicidade, porque quanto mais alegria nós sentimos, menos nós vamos adoecer. Quando Jesus fala assim, que só que entrarão no reino dos céus os que assemelhem às crianças, que é o que está no capítulo 8 do Evangelho, vinde a minhas criancinhas, Jesus sim quis naquele momento que as crianças fossem até ele, né? Porque trouxeram ali algumas crianças para que ele abençoasse. E os discípulos queriam afastar essas crianças para que não tivesse bagunça. Quando Jesus observou aquilo, ele, logicamente, mais do que nunca, ele chamou as crianças para perto dele. Como assim? As crianças merecem respeito e atenção. Primeiro ensinamento, né? As crianças merecem nosso respeito e atenção. Outro ensinamento que Jesus quis nos dar é que ele quis naquele momento, colocar a criança como um símbolo da pureza, da inocência. Então ele quis dizer que vinde a mim todos aqueles que trouxerem o coração puro como uma criança. Então nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, a pureza dos nossos sentimentos, né? Não deixar que os maus sentimentos cresçam ainda mais dentro de nós. Nós precisamos nos observar. Comecei a sentir algo que não é bom pelo outro, né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Será que o outro é tão mal assim? Eu preciso fazer esses questionamentos para não alimentar o que é ruim dentro de mim. Nós só vamos ter um estado de consciência elevado quando o nosso coração estiver purificado. Isso é construir o reino de Deus dentro de nós. Isso é se assemelhar às crianças. Concordam comigo? Ninguém quis conversar comigo. Nossa, Emily, muito obrigado. É o sistema imunológico. Isso. Então, quando eu falei da alegria, que ele fala aqui no texto,
né? A alegria é um antídoto, é o melhor antídoto para o nosso sistema imunológico, né? O sistema imunológico forte não nos deixa adoecer, né? Se você, por exemplo, se nós pegamos uma gripe, rapidamente nós nos curamos, né? Nós nos levantamos. E esse é o nosso sistema imunológico fortalecido. E o sentimento, a emoção que fortalece o sistema imunológico é a alegria. Então, mas nós precisamos trabalhar para sentir alegria. Nós precisamos nos esforçar para sentir alegria em cada coisa que nós fazemos, né? Neste momento é isso que eu tenho para fazer, então eu vou fazer com gratidão, com alegria. A alegria é um sentimento que brota da gratidão. Quando nós apuramos o nosso olhar para tudo que nós estamos fazendo e nos sentimos gratos por poder fazer aquilo, naturalmente brota a alegria dentro de nós, né? Então tá aí, é que fortalece o nosso sistema imunológico. Muito obrigado, Emily. Tá vendo como eu preciso de vocês? Como vocês precisam falar comigo, né? Então, pessoal, ninguém mais falou nada e o nosso tempinho está se acabando. Eu falei pra caramba. Eu acho que é um assunto que ainda dá até para render mais, né? É um assunto que dá pra gente falar bastante. Mas o que é importante? Primeira coisa, vamos olhar com mais profundidade para as nossas crianças, né? Vamos buscar ser mais conscientes. Nós estamos estudando tanto sobre espiritualidade, isso é muito importante. Vamos auxiliar as nossas crianças a vivenciarem também a sua espiritualidade, né? Vivenciar a espiritualidade não é desenvolver a mediunidade, né? Vivenciar a espiritualidade é viver no bem, é ser consciente daquilo que somos, daquilo que fazemos. Isso é viver a espiritualidade. É se preocupar com o outro, é desenvolver a empatia, é trabalhar a alegria em nós. Tudo isso é espiritualidade. E para ajudarmos os pequeninos de hoje, nós precisamos trabalhar isso em nós. Mais uma vez, né? Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar para os meus filhos aquilo que eu não tenho e que eu não sou. Eu só vou dar aquilo que eu sou para eles. Então eu preciso me aprimorar para ser um produto de primeira qualidade, para poder sim aí doar para eles, ensinar para eles, exemplificar para as crianças o nosso melhor. As crianças são o símbolo da esperança. Elas são, na verdade, a própria esperança, né? Porque as nossas crianças hoje estarão aí dirigindo o mundo de amanhã. E quem sabe as crianças que nós tratamos hoje serão nossos bisavós, porque nós vamos renascer em algum momento? E essas crianças é que vão estar no comando? É que vão ser avós, nossos bisavós. Então, que bisavós que nós queremos ter? Que mundo que nós queremos ter para eles e para nós, quando nós regressarmos, né? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos olhar com mais respeito e com mais amor para as nossas crianças. Outra lição também de hoje é cuidar da nossa criança interna, né? Vamos resgatar aquela criança simples, amorosa, curiosa, alegre, espontânea. Vamos resgatar essa criança que está dentro de todos nós, porque toda criança tem essas qualidades, né?
Então nós também temos em algum lugar ali escondidinho. Tá bom, crianças? Então eu vou ficando por aqui hoje, imensamente agradecida pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, buscando conhecimento, buscando compreensão com sabedoria. Que vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã é o dia dos professores, então se tem algum professor aí, desde já, um beijo enorme, e que vocês sejam iluminados para conduzir as nossas crianças de uma forma amorosa e sábia. E a todos vocês que tiveram paciência de estar aqui comigo, que possamos continuar conectados através dos nossos pensamentos, alimentados por bons sentimentos, para buscarmos sempre juntos, né, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Um beijo enorme para todos, uma ótima noite e até segunda-feira. Obrigada, gente.